Olha só. Por exemplo, um ponto. Um ponto ele não possui dimensão nenhuma. Ele não possui tamanho, ele não possui largura, não possui profundidade. Ele não tem dimensão. Então, um ponto, ele necessariamente serve só para demarcar um determinado lugar no espaço. Então, o ponto ele vai ter suas coordenadas. Se for em 2 dimensões, vai ter um x, um y. Se for em 3 dimensões, um x, um y, um z, tá? Mas ele não tem tamanho, não tem comprimento, não tem largura e não tem profundidade. Um ponto é exatamente um ponto, justamente para denotar, para marcar um lugar no espaço, certo? Reta. Reta é o conjunto de infinitos pontos, tá? Ou seja, um do lado do outro vai formando uma reta. A reta, ela não tem largura nem profundidade, tá certo? Ela só tem o seu comprimento. E o seu comprimento, quando eu falo de reta, o seu comprimento, ele necessariamente, tá? É infinito. Beleza? Quando eu falo de reta, o comprimento necessariamente é infinito. Se eu falar de semirreta, tá? A semirreta pode ter um começo e não ter fim. Ou pode ter um fim e não ter começo. E também ela pode ter um fim e ter o começo. Aí são segmentos de retas. Agora, a reta em específico, ela não tem começo e também não tem fim. Ok, gente? Beleza? Tá, agora nós vamos para o plano. O plano, ele tem comprimento e tem largura, mas ele não tem profundidade, tá certo? Ele não tem profundidade. Ele vai ter um comprimento que é infinito, quando eu falo em plano. Tem uma largura que também vai ser infinita, mas não vai ter profundidade, tá certo? Como nós vemos aqui, ó, nesse plano aí, ó, plano alfa, tá? Agora, se eu disser em algum momento ou algum exercício mencionar semiplano, aí sim, um semiplano ele pode ter começo e não ter fim. Um semiplano pode ter fim e não ter começo. E um semiplano pode ter fim e pode ter começo, tá certo? Agora, plano não tem fim, não tem começo, ele é infinito. Ele tem largura, tem largura, tem comprimento, mas não tem profundidade. Certo, gente? Alguma dúvida nessa primeira parte aqui? Beleza? Posso por outro slide? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Posso, né? Então, beleza, então. Vamos para a outra parte. Vamos lá, ó. Conjunto convexo. Existem figuras convexas e figuras não convexas, tá? Então, olha lá. Um conjunto de pontos é chamado convexo se e somente se tomados 2 pontos distintos quaisquer desse conjunto, o segmento de reta cuja extremidade são esses 2 pontos está contido nesse conjunto, certo? Olha a primeira figura. Tá vendo que eu escolhi uma reta? E essa reta, ela tá necessariamente dentro da figura, dentro do conjunto de pontos. Então, esse conjunto de pontos é um conjunto convexo. Agora, se eu tiver um conjunto de pontos onde eu coloco uma reta, e nessa reta ela fica com uma beiradinha ou uma parte dela para fora, como nesse exemplo que vocês estão vendo aí, então ela não é convexa, tá certo? Entenderam essa parte, gente? Ana Lívia, entendeu? Pedro, Ana Luísa, Pedro Augusto, tudo ok aqui? O que é um conjunto convexo? Aê! Tô calmo, Pedro Augusto, se alguma pergunta pode fazer, tô aqui.
Pedro? Pedro Augusto de Oliveira está a escrever. Estou esperando, Pedro. Porque é uma classificação em entes, tá? Por exemplo, se eu tenho um triângulo onde a reta não sai, nós chamamos de convexo. É o nome que se dá. Agora, se eu tenho uma figura que aquela reta saiu, igual a segunda figura você tá vendo, ela não é convexa. Então, um conjunto convexo é exatamente a primeira figura e não a segunda. Entendeu, Pedro? Beleza. Próxima parte. Os postulados são proposições aceitas sem demonstrações. Então, ó, postulados, tá? Então, para os postulados, eu vou precisar entender os entes, os primeiros entes lá atrás, que era isso daqui, ó, tá? Os entes primitivos. Então, para entender os postulados, eu preciso entender perfeitamente o que são entes primitivos. Se eu não souber os entes primitivos, eu não vou entender os postulados, tá? Então, vamos lá. Postulados de existência. Existem ponto, reta e planos, tá? Então, ele está falando que é um postulado. Eu não preciso demonstrar. Ele já está dizendo que existem ponto, reta e plano. Poderia até colocar no plural, tá? Pontos, retas e planos. Beleza? Tá certo? Então vamos para o segundo postulado. Postulado 2. Na reta, se eu tenho uma reta ou fora dela, existem infinitos planos. Lembra que eu disse que uma reta, quando eu falo reta, ela é infinita tanto para um lado quanto para o outro? Beleza! Essa retinha, dentro dela, existem infinitos pontos. E fora dela também, tá? Então, na reta ou fora dela, existem infinitos pontos. Tá ok, classe? Todos aí estão bem? Entenderam? Posso ir para frente? Próximo slide. Pedro, entendeu? Ana Lu, entendeu? Ana Lívia, entendeu? Aí, Moisés, isso aí, Moisés. Vamos lá então. Próximo. Não foi. Caiu. Peraí, gente, parece que não tá aí não. Aí foi agora. Beleza. Vamos agora para os postulados da determinação. Tá? O que é um postulado? Vamos lá, um postulado de determinação. Postulado 1. Dois pontos distintos determina uma única reta. Gente, esses dois postulados aí são muito importantes, tá? Presta atenção. Se eu tenho dois pontos, um ponto aqui e outro ponto aqui, nesses dois pontos passa apenas uma reta, certo? Uma reta. Se eu tenho um ponto só, passa infinitas retas por esse ponto, com infinitos ângulos diferentes. Agora, se eu tenho um ponto de cá, que eu vou chamar de A, um ponto de cá, vou chamar de B, passa apenas uma reta por esses dois pontos. Então, essa frase não deve ser esquecida por vocês, tá? Dois pontos distintos determinam uma única reta, beleza? Esse é um postulado essencial. Vamos para o segundo postulado. Três pontos não colineares determinam um único plano que os contém. Tá, vamos entender primeiro o que são três pontos, A, B e C, tá?
não colineares, que não pertencem ao mesmo plano, tá? Se eu tenho vamos supor que eu tenha um plano, vou usar essa folha de caderno aqui, ó. Um plano, um plano, tá? Se eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui e um ponto aqui em cima, tá? Eles não são colineares. Agora, se tem um ponto aqui e um ponto aqui e um ponto aqui, eles são colineares, tá? Ou seja, não colineares tá numa reta, tá numa linha. Eles estão na mesma linha, tá certo? Então, se eu tenho um ponto aqui, um outro aqui e um outro aqui que forma uma linha, se eu pôr na régua, eles são colineares, estão alinhados. Agora, se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, então eles não estão colineares. Se eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, não estão colineares, tá certo? Sempre eu preciso ter pontos não colineares, que não estão na mesma linha. Então, 3 pontos não colineares determinam um único plano que os contém. Entenderam esse ponto? Vai determinar a cada 3 pontos eu tenho um único plano. Eu gosto de dar muito exemplo nesse ponto, Sala, do tripé. Vocês já viram um tripé, né? O tripé para câmera, um tripé para, sei lá, tela de pintura, um tripé para várias coisas, para banco, tá? Quando eu coloco um tripé no chão, ele em pé, por que será que ele nunca manca? Agora, se eu tenho uma mesa, a mesa, às vezes, eventualmente, essa mesa pode dar uma balançadinha, uma mancadinha, né? Por quê? Porque um dos seus pés pode estar, tá? Menor que o outro, tá? Então, neste ponto, o tripé nunca vai mancar. Por quê? Porque o tripé, cada perna dele, cada pezinho dele, representa um ponto. E um ponto não colinear, como os tripés tá um ponto lá, outro aqui ali, ele sempre vai determinar um plano. Quer ver como exemplo? Peraí. Olha, isso aqui é um tripé, tá? Isso aqui é um tripé. O tripé, ele tem 3 pontos, olha, 3 pontos. Ele nunca vai mancar. Eu vou pôr ele aqui, ó. Olha lá, ele não manca, ó. Ah, mas eu vou aumentar o tamanho de um pé. Não manca. Vou diminuir o tamanho do outro. Olha lá, não manca. Ah, eu vou reduzir e mudar o tamanho indefinidamente de cada um. Olha lá, ó. Se eu balançar, ó, ele não vai mancar, tá? Não, nunca vai mancar. Por quê? Porque 3 pontos, 1, 2 e 3, determina, assim, uma única reta. Aliás, um único plano. 3 pontos não colineares determina um único plano. Entenderam, Salinha? Entenderam esses 2 postulados de determinação? É difícil ou é fácil essa parte? Sala, tá difícil ou tá fácil? Mais ou menos, Mel? Então tá beleza, ó. Mel, se você tiver alguma dúvida, eu sei que vocês têm dificuldades com exatas, tá? Se tiver alguma dúvida, para e pergunta, tá beleza? Para e pergunta. Aí nós sanamos as dúvidas e seguimos em frente, tá? Apesar de eu vou usar lá na geometria espacial, nós vamos usar tudo isso daqui, tá? Mentalmente. Nós não vamos calcular absolutamente quase nada, tá? Isso aqui é só para você ter uma estrutura, um alicerce para entender o que é geometria espacial lá na frente. Então, bora lá. Próximo slide. Gente, eu olho para cima porque tem um monitor ali em cima, tá? Aí é lá que tá o slide que tá aparecendo aí na tela para vocês.
Igans. Tá, beleza, eu posso liberar. Se não liberar na plataforma, vai estar na plataforma aí. Se não tiver liberado, vocês me avisam que eu mando no WhatsApp, mando por e-mail. Isso aí tá aqui, eu posso tranquilo para vocês. Quem fez esse PPT aí foi um professor amigo meu há uns 20 anos, não, nem tanto, uns 15 anos atrás. Beleza? Então vamos lá, ó. Postulado de inclusão. Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então a reta está contida no plano. Entenderam o que esse postulado diz? Ele é autodeterminante, mas eu vou explicar, ó. Eu tenho dois pontos. Desses dois pontos passa uma reta. Se esses dois pontos estão no plano, quer dizer que a reta também está no plano, certo? Se eu tenho dois planos, o ponto tá aqui e o ponto tá aqui. Esses pontos pertencem ao plano. Se os pontos pertencem ao plano e os pontos determinam uma única reta, a reta está contida no plano. Beleza? Beleza, gente? Aô! Tá, Ana Lívia, vamos lá, olha só. Presta atenção, imagina dois planos. Aliás, imagina dois pontos. Imagina dois pontos. Espera só o Duca, eu tenho que compartilhar isso aqui, para compartilhar a luz, não vai dar. Imagina dois pontos, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, tá? Esses dois pontos passam uma reta por eles, tá? Passou a retinha por eles. Se esses dois pontos pertencem a um plano aqui, quer dizer que a reta também vai pertencer ao plano. Igual tá na figurinha aí, ó. Se o ponto A e o ponto B pertencem ao plano, igual tá na segunda figurinha aí, quer dizer que a reta que passa por AB também pertence a esse plano, tá? Se eu tenho dois pontos e os dois pontos estão no plano, então a reta que passa por esses dois pontos também está no plano. Entendeu, Ana Lívia? Se não entendeu, eu descompartilho essa tela agora, vou para a lousa, tento explicar lá e volto. Não tem problema. É o que eu falei. Se der para passar numa aula, beleza. Se não der, eu passo em 2, passo em 3, até vocês aprenderem. Tá? Beleza? Então tá ok. Então vamos para o próximo. Olha, vamos lembrar primeiramente o que são retas paralelas. Retas paralelas são retas que seguem indefinidamente tanto para a esquerda quanto para a direita, sem que nunca, absolutamente nunca, elas se encontram, tá? Então esses dois pontos nunca vão se encontrar em momento algum. Aliás, essas duas retas nunca vão se encontrar em momento algum. Então são retas paralelas. Então olha só o que o postulado diz. Por um ponto não pertencente a uma reta, imagina que eu tenho uma reta aqui em cima e um ponto aqui embaixo, tá certo? Uma reta e um ponto, tá? Nesse ponto de baixo vai passar apenas uma reta paralela à reta de cima. Isso que é o postulado de Euclides, tá certo? Ó, por um ponto não pertencente a uma reta, então eu tenho uma reta embaixo, uma reta em cima e um ponto embaixo. Ou uma reta embaixo e um ponto em cima, igual tá no desenho ali, tá? Existe uma única reta que passa por esse ponto, paralela de baixo. Então, se você percebeu aqui no slide, entendeu? Se você percebeu aqui no slide, eu tenho a reta R paralela a S, as duas retinhas, e um ponto P lá em cima. Só vai existir uma reta, que é essa reta mais forte que vocês estão vendo aí. Tá vendo? Essa reta mais forte é a reta paralela de baixo. Agora, essas retinhas mais fracas, elas não são paralelas. Então, só existe uma. Então, de novo, por um ponto não pertencente a uma reta, existe uma única reta paralela a ela. Beleza, classe?
Entenderam essa? Lívia, entendeu, meu anjo? Beleza. Não entendeu, Mel? Então, olha só. Bom, eu vou descompartilhar essa tela e vou compartilhar a lousa e vou lá para a lousa, tá ok? Para ficar mais fácil. Aí depois eu volto para essa tela. Como eu falei, o importante não é correr com a matéria. O importante agora é aprendê-la, tá? Estão vendo a lousa, sala? Mel, tá vendo a lousa? Beleza, então, olha só. Eu vou colocar, Mel, eu vou colocar uma reta em cima, tá? E um ponto aqui, que eu vou chamar de P. Tá certo? E essa reta eu vou chamar de F. Esse ponto não pertence a essa reta. Então esse ponto está de cá e a reta está de cima. Por esse ponto vai passar uma única reta paralela a essa, tá? Então, por exemplo, se eu pôr esse ponto, essa reta aqui, ó, vai passar apenas uma reta paralela, que nós vamos chamar ela de S. Tá, só essa. Se eu traçar qualquer outra reta, qualquer outra, tá? Vamos supor que eu passe uma reta assim, ó. Que passa pelo ponto P. Em algum momento aqui em cima, ela vai tocar com a reta R, provando que não são paralelas. Aí tocou nesse ponto. Logo, não são paralelas. Então, para ser paralela, elas não podem se tocar. Então, só existe uma única reta que passa por P, entendeu? E é paralela a F. Entendeu agora, Mel? Conseguiu captar a mensagem? Conseguiu? Deixa eu ver aqui que eu não consigo ler o chat. Ah, agora sim! Isso aí. Deixa eu voltar para a tela lá. Aí, pessoal, esse daqui é o postulado que nós acabamos de ver. Tá? Então vamos lá pro próximo. Tá, vamos lembrar agora quando eu falei de 3 pontos não colineares determinam um plano. Lembra quando eu dei o exemplo do tripé? Lembra? Quando eu dei o exemplo do tripé, coloquei o tripé assim e ele não manca, beleza? Porque os pontos não estão colineares. E se, caso eles estejam colineares, o que acontece? Imagina que eu tenho 3 pontos aqui na régua, ó. 1, 2, 3. Tá, pode passar um plano assim, pode passar um plano com 90 graus, pode passar outro plano com 30 graus, infinitamente. Então, quer dizer, 3 pontos, tá certo? 3 pontos não determinam um plano, pois não é um único plano que os contém. Ele está dizendo que se os 3 pontos formarem uma reta, quer ver exemplo? Ó, a própria caderneta. Imagina, não, é muito grande para vocês verem, ó. Vou pegar um livro menor. Deixa eu exemplificar com esse livro aqui, ó. Tá?
Ele é um livro normal, um livro comum, tá? Um livro comum, ó, tá? Se eu imaginar que os pontos estão aqui, ó, na quina do livro, os pontos estão aqui, ó, 1, 2, 3. Então, se eu abrir o livro, ó, abri o livro. Então, desse lado, dessa capa tem um plano e dessa outra capa tem outro. Então, passou um plano por esses 3 pontos. Passou um plano por esses 3 pontos e outro plano de cá por esses 3 pontos. Então, quando eu tenho pontos em linha reta, forma infinitos pontos. Imagina um livro com infinitas páginas. Essas páginas vão passar por esses 3 pontos ao mesmo tempo. Beleza, gente? Até aí tudo bem? Mel, conseguiu entender esse? Não? Vamos para a louça de novo. Ah lá, vou apagar aqui lá e vou escrever. Vamos ver se eu consigo desenhar. Mel, quando eu falo 3 pontos não colineares, eu estou falando dos pontos que não estão em linha. Então eu vou falar que esse é o ponto A, esse é o ponto B e esse é o ponto C. Isso daqui forma um plano. Imagina que isso aqui é um plano. Vou chamar o plano de alfa. Tá? Então isso é um plano. Então os 3 pontos não colineares formam um único plano. Tá. Só que se ele falar apenas 3 pontos, né, ele não fala colineares. Ele fala só 3 pontos. Ele diz para mim o seguinte, ó. 3 pontos formam um único plano? Não. Porque se esses pontos estiverem em linha reta, olha lá, eu vou pôr uma reta aqui, estão alinhados. Ponto A, ponto B e ponto C. Nossa, muito pequenininho isso aqui, não tá? Ponto A, ponto B e ponto C. Certo? Nisso daí, por essa reta, vai passar infinitos planos. Por exemplo, pode passar um plano aqui, ó. Passou um plano que está nessa reta. Mas também pode passar outro plano aqui, ó. Entendeu, Mel? Entendeu? Vamos supor, outro exemplo. Eu tenho aqui um negócio para exemplificar. Olha, imagina. Só um pouquinho. Imagina, olha. Imagina que eu tenho um plano. Isso aqui é um plano infinito, tá? E esse plano eu vou pôr 3 pontos. 1, 2, 3. Certo? Nesses 3 pontos tem um plano. Só que esses 3 pontos estão em linha reta. Tá vendo? Se eu posso colocar outro plano aqui, ó. Certo? Ó, eu tenho outro plano que passa por esses 3 pontos também. Então eu posso colocar, além desse outro plano que passa por esses 3 pontos, posso colocar outro aqui, outro em qualquer ângulo diferente. Entendeu agora, Mel? Dá um sim ou um não ali no chat. Ah, beleza. Deixa eu ver a pergunta do Pedro. Ó, Gabriel, sim, existem infinitos planos que passam por nesses 3 pontos. Pedro, esses 3 pontos não determinam um plano. Não entendi. Só se esses pontos for lineares ou também se encaixam colineares. Pedro, é o seguinte, os pontos eles podem estar de 2 formas só, cada um no seu canto ou em linha, tá? Lineares ou não lineares.
colineares ou não colineares, tá? A palavra é a mesma coisa. Se os pontos são colineares, é infinitos planos. Se eles não são colineares, é um plano só, certo? A Mel entendeu? Deixa eu ver a Larissa. Mas por que a reta se cruza com a reta de baixo? Por que ela se fecha formando um plano? Então, Larissa, são duas, é uma reta só. Tá vendo? Eu vou pôr a reta lá. Eu vou pôr a reta aqui, ó. A reta tá aqui, ó. Essa é a reta, Larissa. Essa reta, ela pertence aos dois planos que tá aqui, tá? Um plano passa aqui, tem essa reta. E o outro plano passa aqui, cruza também nessa reta. Então, se eu tenho dois, nesse caso aqui, eu poderia ter mais também. Entendeu? Igans, o que significa coplanares? Coplanares é que estão no mesmo plano, tá certo? Coplanares estão no mesmo plano. Entendeu, Vitória? Pessoal, todos entenderam? Então tá ok. Então vamos lá para o PPT, para o slide. Gente, é isso que eu falei. A aula, ela é muito lógica, ela não tem cálculo, é mais, tipo assim, é mais raciocínio, mas tem que pensar um pouquinho. Então vamos devagar. Quem não estiver entendendo pode parar a aula, eu vou para a lousa, não acho ruim, tá? Pode ficar tranquilo. É o que eu falei, isso aqui é material para uma aula, mas se precisar de 2, 3 ou mais, nós vamos seguindo, tá ok? Então bora lá, continuando. Posições relativas entre duas retas, tá? Então, gente, esse ponto aqui eu acho que vai ser fácil para vocês. Então, olha só, eu tenho duas retas. Quais são as posições que essas duas retas podem ter entre si? A primeira delas é paralelas coincidentes. O que são paralelas coincidentes? É uma reta exatamente em cima da outra. As duas elas coexistem no mesmo espaço. Então, se uma tá exatamente em cima da outra, como se fosse assim, ó, exatamente em cima da outra. Parece uma só. Elas são paralelas coincidentes. Paralelas distintas é quando eu tenho uma reta em cima e uma reta embaixo. E se elas seguirem infinitamente para os dois lados, elas nunca se cruzam. Tá certo? Beleza? Essa é a segunda forma. A terceira forma é paralelas concorrentes, quando essas duas retas se cruzam num ponto, certo? Se elas se cruzarem num determinado ponto, que é esse daqui, então elas são concorrentes. Não interessa o ângulo. Se elas se cruzam assim, ou assim, ou assim, são concorrentes do mesmo jeito. É claro que ela tem um nome específico quando é 90 graus, tá? Ela tem exatamente um nome específico. Beleza? Então tá ok. Alguém tem alguma dúvida até agora, antes de eu entrar na reversa? A reversa é a mais complicadinha, tá? Mas até aqui tudo bem? Beleza?
Ok, então tá ok. Bora lá então. Reversa. O que são retas reversas? Retas reversas, primeiramente, elas não se tocam. Tá? Elas nunca vão se tocar, as reversas. Mas elas não são paralelas. Mas peraí, se elas nunca se tocam e não são paralelas, como que elas existem? Então olha só, vamos supor que essa reta passa aqui, ó, passou. Certo? Tá aqui. Existe uma outra reta, que, ó, essa reta aqui, ó, ela tá de cá. Ela tá de cá. E elas não se tocam, porque num golpe de vista, olha lá onde elas estão, existe um espaço entre elas, ó. Elas não se tocam, mas não são paralelas. Ó. Na realidade é um sistema de paralelismo, mas não é paralelo. Olha lá, ó. Tá? Agora, se elas se tocarem, elas são concorrentes. Agora, se elas estiverem no mesmo plano, elas são paralelas. Se elas estiverem em planos separados, elas são reversas. Tá certo? Quer ver um outro exemplo prático para poder entender isso? Espia só, peraí. Classe, olha aqui, ó. Que figura que é essa? Tá? A figura aqui é um cubo, tá? É um cubo que possui, entendeu? Todas as faces iguais, mas independente da definição dele. Imagina ele, ó. Eu vou destacar uma reta dele, ó. Então aqui eu tenho uma reta. Ó, desenhei, não sei se dá pra perceber aí. Desenhei uma reta aqui, ó. Então, essa reta passa por esse cubo, tá? Agora, em vermelho, eu vou desenhar outra reta aqui, ó. Ó, essa reta que eu desenhei tá aqui. E agora, eu vou desenhar outra reta aqui, ó. Ó, tem uma... Não dá pra ver o vermelho. Aqui eu vou pôr um V de vermelho, tá? E aqui eu vou pôr um R de roxo. Então, olha só. O roxo tá aqui e o vermelho tá aqui. Se eu seguir essa reta infinitamente para cá, ela nunca vai se tocar com a reta que tá de cá. Então, elas são reversas. Entenderam, gente? Dá um feedback para mim aí se entenderam ou não, para mim poder seguir para frente ou não. Se não entendeu, eu explico de outra forma. Pode ficar tranquilo. Mel entendeu, Larissa entendeu, Pedro entendeu. Beleza, mas teve alguém que não entendeu? Quer ver? Olha só, eu vou explicar de uma forma aqui, ó. Só pra deixar claro. Salvar a imagem, espera só um pouquinho. Olha aqui, gente. Embaixo aí, na tela compartilhada. Olha. Se você perceber, esse aí é um cubo, o mesmo desenho que eu fiz agora. Tá vendo? O mesmo desenho. Se você observar, eu tenho essa reta vermelha, ela tá de um lado, e essa reta verde, ela está do outro, tá? São duas retas distintas. Uma tá de lá, outra tá de cá. Elas não são paralelas. Percebe que uma tá pro lado, outra tá pra... uma tá pra frente e pra trás, outra tá pra cima e pra baixo. Só que elas nunca se tocam, porque uma tá de lá e a outra tá de cá.
Beleza? Eu acho que isso já deu para exemplificar com mais prática o meu cubo aqui que não ficou muito legal. Certo? Então vamos agora para o próximo passo. Posso passar para frente? Posso dar o passo seguinte? Beleza? Ana Lívia está... Beleza? Então vamos lá. Olha lá, ó. Posições relativas entre reta e plano. Anteriormente, ali agora há pouco, nós estávamos falando de uma reta, tá certo? E outra reta. Agora, nós vamos falar de uma reta e um plano. Beleza? Então, não é mais duas retas. É uma reta e um plano. Uma reta, ela não tem largura, ela só tem comprimento. E não tem profundidade também, só comprimento. E um plano tem largura e não tem comprimento. Então, eu estou relacionando esses dois entes, tá? Vamos lá. Então tá, olha só. Contida. Então, contida. Uma reta é dita contida a um plano quando todos os seus pontos pertencem ao plano. Tá certo? Uma reta, ela é contida de infinitos pontos. Se eu tenho uma reta e essa reta tá igual na figura ali, ó. Essa reta, ela tá exatamente, todos os pontos dessa reta tá exatamente no plano, então todos os seus pontos pertencem ao plano. Se a reta pertence ao plano, os pontos dela também pertencem ao plano. Beleza? Esse é o primeiro passo. Tá? Reta incidente. Quando uma reta é dita incidente num plano, quando ela possui um único ponto em comum com esse plano, tá? É como se a reta perfurasse o plano. Ó, o plano é meu diário de sala, ó, tá? O plano é meu diário. Aí a reta vem, fura o plano. Fica assim, ó, um ponto para outro. Esse ponto que intersecta a reta ao plano, quando eu tenho esses dois entes desta forma, nós chamamos de posição relativa incidente, porque uma reta, ela inseriu um ponto no plano. Beleza? Entenderam esse ponto? Tá. Paralela. Uma reta paralela ao plano. Uma reta é dita paralela ao plano quando ela não possui pontos em comum com o plano. Tá? Então, olha só. Eu tenho um plano aqui e uma reta aqui. Essa reta, ela não comunga planos com o plano aqui embaixo. Então, essa reta passa aqui em cima e esse plano está aqui embaixo. Então, eles não têm ponto em comum. Se eles não têm ponto em comum, quer dizer que eles são reta, plano, são paralelas. Detalhe, essa reta pode estar assim ou pode estar assim também, ó, de lado, nessa direção, nessa outra direção. O que é importante é que os pontos da reta não pertencem aos pontos do plano. Entenderam, gente, esse ponto? Classe, se manifestem, interajam para eu ter certeza e seguir para frente. A Mel entendeu. Isso do Moisés. Aê, Moisés. Pedro entendeu, beleza. Aê! Moisés entendeu, viu, Cauã? É isso aí. Então vamos pro próximo, gente. Próximo slide. Agora nós vamos falar não mais de retas, vamos falar de planos. Imagina que isso aqui é um plano, isso daqui é outro, tá? Nós não estamos falando de retas mais, e sim de dois planos. Posições relativas entre dois planos, beleza? Então vamos lá. Planos coincidentes. É o mesmo caso das paralelas lá atrás, tá? Quando um plano está exatamente em cima do outro. Então os dois planos parecem um. Então eles são paralelos coincidentes. Tá certo? Agora, se um plano passa embaixo e outro plano passa em cima, imagina o piso que você está tocando agora com seus pés.
E imagina o teto que está na sua cabeça. Tem o plano abaixo e o plano acima, tá certo? Esses dois planos são paralelos distintos, porque eles nunca vão se encontrar. Se eu fizer o plano infinito com o teto e um plano infinito com o chão, eles nunca se encostam. Então eles são paralelos distintos. Beleza? Até aqui tudo bem? Então vamos lá, olha só. Secante. O que são planos secantes? Secantes é o diferente paralelo. Eu tenho um plano aqui, que é aquele caso lá da lousa, ó, e outro plano aqui. Esses dois planos se cruzaram. Quando esses dois planos se cruzaram, eles são planos secantes, certo? Ou seja, eles secam, eles cortam entre si, formando uma reta. Toda vez que dois planos se cortam, eles formam uma reta, ó. Isso. Beleza, sala? Posições relativas entre dois planos, tá tudo ok por aí? Entenderam? Quer que explica novamente algum deles? Moisés, entendeu? Mel, Lívia. Aê! Isso daí! Gostando, tô gostando. Isso daí, vamos pro próximo. Vamos agora para a determinação de planos, tá? Vamos lá. Determinação de planos. Postulados. 3 pontos não colineares determinam um único plano que os contém. Já vimos isso lá atrás no slide, tá? Vimos isso lá atrás. Continuando. Teorema. Uma reta e um ponto não pertencente a ela determina um único plano que o contém. Esse aí é um teorema. Já eu preciso saber o que é ponto, o que é reta e o que é plano. Então, olha só. Eu tenho um ponto e tenho uma reta. Indiferente. Essa reta não pertence ao plano. Um ponto está aqui e a reta está aqui. Eu consigo desenhar um plano que passa pelo ponto e pela reta. Certo? Então, uma reta e um ponto não pertencente a ela determina um único plano que os contém. Quando fala que os contém, que contém os dois, o ponto e a reta. Tá certo? Como tá na segunda figurinha, na segunda linha da figura aí, na segunda linha da tabelinha aí, tá? Teorema. 2 retas concorrentes determinam um único plano que os contém. Se eu tenho 2 retas que tocam num ponto, imagina que são 2 retas, eu consigo ter um plano que os contém, ó, tá? Então, 2 retas concorrentes determinam um plano. Sempre quando eu tenho 2 retas concorrentes, essas 2 retas, vão determinar um plano que contém as 2 retas. Beleza? Então tá ok. Teorema. Vou lá. 2 retas paralelas distintas, uma reta em cima, outra reta embaixo. 2 retas paralelas distintas determinam um único plano que as contém. É o mesmo caso das concorrentes. Concorrente determina um único plano e paralelas também determinam um único plano. Entendeu, sala? Garotos e garotas, na alegria? Beleza? Aê, Mel, Pedro, Cauã, entendeu? Pedro, entendeu? É isso aí. Beleza, então vamos lá então, próximo. Novamente eu vou fixar essa tecla. Se caso não entenda, para que eu explico de novo. Bora lá. Outro teorema importante. Uma reta intercepta um plano de um feixe de planos paralelos, intercepta todos os outros planos do feixe. O que ele quer dizer com isso? É fácil, tá escrito de forma difícil, mas é fácil entender. Eu tenho 3 planos, 1, 2, 3, vamos lá, 3 planos. Vamos pôr 2 planos, tá? Se eu tenho uma reta
que intercepta um deles, necessariamente vai interceptar o outro, porque eles estão paralelos, tá? Então é tipo como se fosse o teorema de Tales, o primeiro matemático. Um feixe de planos paralelos determina sobre duas retas transversais segmentos correspondentes diretamente proporcionais, tá? Essa parte de baixo do teorema de Tales é só exemplificando a parte em azul de cima, tá? Entenderam, pessoal? Beleza? Dá um salve aí se entenderam isso. É fácil, se uma reta corta um plano, vai cortar todas as outras embaixo. Igual tá essas duas retas aqui, ó. Ó, a reta R e a reta S. Tá? Vamos supor que aconteça isso daqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Olha lá, a reta, os planos estão ali. Vamos supor que eu crie outra reta. E essa reta, ela passa aqui, ó. Ela vai tocar o primeiro plano, vai tocar o segundo plano e vai tocar o terceiro plano também. Beleza, sala? Então tá, vamos pro próximo. Ó, acabou! Fim! Demorou carregar aí? Pessoal, então, essa aula foi dada até agora. Alguma dúvida sobre elas? Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia! Entenderam, gente? Foi muito na alegria aí? Eu vi que a aula foi tranquila. Gente, fazer isso em sala de aula é até fácil. Mas virtualmente, eu mereço parabéns, então, viu? Pessoal, eu vou agora... Bom, já que entenderam essa aula, abaixo, lá no fórum, vai ter alguns exercícios. Eu vou pôr agora, tá? Aí nós vamos já praticar e ver se existem dúvidas sobre isso, tá ok? Cuidado que vai vir muito exercício verdadeiro ou falso e peguinhas, tá?